Então, muito bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui na sessão 4 do 10º Seminário Internacional de Literatura e Cultura. Então, a gente vai dar início com a Maria Eduarda. As presentes podem comentar no chat, podem elaborar perguntas, tá? Muito importante a gente rever, a produção das escritoras, das poetas, que são quase deixadas de canto nessa história da literatura brasileira. Então, a gente precisa muito retomar esse debate e cada vez mais valorizar aquelas grandes escritoras modernistas que sempre ficam no segundo plano. Vocês estão vendo que está se falando da Semana de Arte Moderna e dos Modernismos? É Mário Oswald. Mário é impressionante, né? E tantas escritoras mulheres fizeram parte desse desafio, né, Maria Eduarda? Então, fique à vontade, você tem 15 minutos. Quando estiver lá pelo finalzinho, eu lhe dou um toque, tá bom? Boa apresentação. Certo. Muito obrigada, Carlos. Bom dia, gente. Então, vou apresentar aqui o slide. Me confirma, por favor, Carlos, se vocês estão vendo que deu certo. Começamos sim, Eduardo. Pronto. E aí, a temática hoje, da minha apresentação é as ondas líricas presentes na poesia contemporânea de Bruna Weber. Então, eu sou Maria Eduarda, mestranda pela UFAL, orientada pela Suzana Souto Silva. E aí, por que nós escolhemos pesquisar a Bruna Weber? Justamente por tudo que o Carlos acabou de falar, no início já dessa apresentação, pelo apagamento, muitas vezes, da escrita de autoria feminina durante toda a nossa história. Então, eu estou pesquisando a Bruna Weber desde 2018, no meu PIBIC, no meu Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Lá, em 2018, a gente começou pesquisando o humor e a ironia na poesia dela. Depois, nós continuamos com a mesma pesquisa no TCC, em 2020, e agora no mestrado eu pesquiso a poesia da Bruna Weber junto da memória. Eu vou procurando a memória, como é que ela reelabora as memórias dela diante dos poemas dela, dentro dos poemas, E aí, quem é, afinal, a Bruna Weber? Ela é poeta, jornalista, tradutora, mestra em Teoria e História Literária pela Unicamp e pesquisadora contemporânea. Então, a Bruna tem 6 livros: A Fila Sem Fim dos Demônios Descontentes, Rapapés e Apulpos, Rua da Padaria e Ladainha. Zebrozinha é um livro infantil, mas os outros 5 são de poesia. E aí, agora no mestrado, eu foco mais no Rua da Padaria, que é um livro em que a Bruna Weber vai recontando as suas memórias de infância, por meio do sujeito poético. E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre o Ladainha. Eu trouxe 2 poemas para que a gente reflita justamente sobre essas ondas líricas presentes na poesia dela. Então, a gente sabe que na Grécia Antiga, a poesia lírica era vista como esse canto, onde o poeta vai falando sobre si mesmo e dentro da subjetividade dele vai recontando as coisas sob a perspectiva dele. E Bruna Weber, apesar de contemporânea, também tem esse traço. Então, de forma muito inventiva, ela vai reelaborando memórias, vivências dela cotidianas, por meio também desse canto. Então, o ritmo é algo que importa na poesia da Bruna Weber. E ela, inclusive, tem um verso que diz: o canto é ancestral e adquirido. Ou seja, a Bruna Weber também dá importância, à voz, à escuta. Inclusive, a pesquisa dela de mestrado foi sobre a obra da Estela do Patrocínio, que também é uma mulher negra, pobre, que foi tida como louca e passou boa parte do tempo num asilo, num lugar, num manicômio, na verdade. E aí a Bruna Weber vai justamente trazer, fazer reverberar a voz de Estela do Patrocínio por meio da voz dela na pesquisa dela do mestrado, E aí, a ótica que eu vejo a poesia, que eu vou estudando a poesia, é também sobre
a perspectiva do Otávio Paz, quando ele informa que a poesia é conhecimento, salvação, poder abandonam, regresso à infância, coito, nostalgia do paraíso, do inferno, do limbo, jogo, trabalho, atividade ascética. Então, o Otávio Paz ele vai ampliando esse conceito de poesia, né? E vai também permitindo que as poetas, os poetas, eles possam falar sobre si, sobre os tempos que viveram, né? É um jogo, um trabalho lúdico. Fazer poesia pode ser lúdico, pode ir de encontro, né, a essa ideia canônica que muitas vezes nós temos de que a poesia é sempre algo inalcançável ou somente um dom que é colocado na mão de homens, né? E aí Bruna Weber, uma mulher contemporânea, escreve no livro Ladainha o seguinte poema: eu os estranho como um velho conhecido que não chegou a ser amigo. Silêncio cheio de ilusão e mandioca madura. Poemas de corte, de raspagem, de forma e de detalhamento. Ladainha. O ritmo é raríssimo de se mamar na musa. Quando resolvo dar-lhes nomes de olhos abertos, nunca sei a medida do bolo, da terra, da santidade. Meus poemas agora duvidam entre a pedra marrom e a pedra verde sabão. De cara vejo a suspensão, confio a tudo que vai passar. Então, esse é um metapoema, né? Ela começa estabelecendo uma distância entre ela e a própria escrita dela, quando diz eu os estranho, né? E aí vai justamente detalhando tudo que a poesia dela é. Inclusive, ladainha, que é o nome do livro, né, já é uma palavra muito ambígua, porque de acordo com o significado, pode ser uma evocação de santos, por exemplo, com relação, né, à Igreja Católica, mas também pode ser um adjetivo no sentido pejorativo, ai, para com essa ladainha, né? E aí, no verso abaixo, ela diz: o ritmo é raríssimo de se mamar na musa. Então, a gente vê a presença, por exemplo, da aliteração, que é uma figura de linguagem que vai repetindo, né, as consoantes. Então, a gente vê a repetição do R, a repetição do M, e aí ela também envolve várias cores no poema, né? Marrom, verde sabão, ou seja, Bruna Weber faz justamente esse jogo lúdico por meio das palavras e vai também, de forma inventiva, combinando imagens inusitadas, né? Bruna Weber também opera, na maioria das vezes, uma dessacralização da escrita. Então, aquele cânone, ela consegue aproximar o cânone estabelecido, né, sobre quem deve escrever poesia ou como se deve funcionar a escrita. Tem outro poema dela, ainda em ladainha, que é intitulado como 97, e diz: escrever é irmão do andar e primo do voltar, substitua. No inverno é bom escrever com calma e inventar um cinzeiro flutuante, chegar e sair descalço do poema. No verão, bombom. E escrever sempre. O tempo é uma mula elástica em fuga. E se conselho fosse bom, sair na rua de moletom. Então, a gente vê uma espécie de familiaridade dentro da poesia, né? Como se fosse possível estabelecer uma árvore genealógica também, e ela vai incentivando, né? Escrever com calma, escrever sempre. E por meio desse jogo lúdico vai rimando também, né? O bom com bombom. E lá embaixo, a imagem inusitada que diz sair na rua de moletom. Tem outro verso da Bruna Weber que ela diz assim: todo poema carrega um rosto e nele um susto que nunca passou. E eu acho que resume também muito bem o que ela faz com os poemas dela, né? Porque ela muitas vezes quebra a expectativa daquele leitor cantando a própria história, né? Mas desestabilizando, desautomatizando toda a teoria que nós construímos, com base até, sei lá, no ensino que nós tivemos durante a escola, que vimos pouquíssimas mulheres escritoras, né? E aí também, na minha pesquisa, eu vou unificando o Zuntó junto com o Paz, para ampliar esse conceito de que a poesia é também corpo, né? Então, qualquer que seja a maneira
pela qual somos levados a pensar a noção de performance, encontraremos sempre um elemento irredutível, a ideia da presença de um corpo. Então, o Zumthor, ele vai também destacando a importância da voz, a importância do corpo, ele coloca em xeque essas questões de leitura e de recepção, que Bruna Weber também vai tratar, porque além de escritora, ela também deixa acessível os poemas dela, lidos por meio da própria voz dela. Ou seja, né, hoje a nossa poesia contemporânea, como diz também o Zumthor, as pessoas escrevem com o corpo, eu escrevo com o corpo, ele diz, né? E Bruna Weber também escreve com o corpo e se inscreve na história, né? Desconstruindo esses padrões que nós tivemos, quando traz elementos cotidianos e sustos dentro da poesia dela, como eu falei, do verso que fala sobre isso, né? Então, aqui estão as minhas referências e qualquer dúvida, podemos conversar melhor. Você foi muito rápida no gatilho, né, Maria Eduarda? O Jefferson agora segue aí com vocês. Tem que correr. Obrigado, Maria Eduarda. Cheguei durante que estava na outra sessão. Bom dia a todos aqui presentes, né? E para que a gente possa dar dinâmica, né, e poder atender o tempo proposto, né, a gente continua essa sessão número 4, né, com Hilary de Lima, né, Maciel, junto com Pablo Lemas Birnede, com a comunicação A Morte do Pai em Quase Todas as Noites, de Simone Brands. Hilary, Paulo, fiquem à vontade. Bom dia. Vocês conseguem visualizar? Sim, Hilary, sim. Os slides estão passando? Sim, estão. Então, bom dia a todos. O meu nome é Hilary. Eu faço parte do projeto de pesquisa Estruturas Poéticas Emergentes da Modernidade, com a orientação do professor Dr. Pablo Lemos Bernet. Sou estudante de letras da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo, e a nossa pesquisa é sobre a morte do pai, a representação da morte do pai em Quase Todas as Noites, de Simone Brantes. Então, a autora da obra, Simone, ela é uma poeta residente do Rio de Janeiro, uma poeta brasileira, que possui 3 livros de poesia publicados. São eles Pastilhas Brancas, de 1999, O Caminho de Swan, de 2002, e Quase Todas as Noites, de 2016, pelo qual ela recebeu o Prêmio Jabuti, em 2017, na categoria Poesia. Além disso, ela também possui publicações em jornais, revistas, antologias. A obra selecionada para nossa pesquisa foi o livro Quase Todas as Noites dela. E, bom, durante a leitura da obra, nós podemos observar a recorrência de 3 temáticas mais predominantes, que foram o tempo hipotético, o sonho, um estado constante de divagação, a família e a morte. Quanto ao objetivo, nos interessa, a partir da obra selecionada, analisar os aspectos textuais e simbólicos que nos permitem evidenciar uma constante menção do pai, que perpassa entre todas essas temáticas predominantes do poema, que são
as divagações que tocam em aspectos do cotidiano, sobre o passado, sobre a morte, a abordagem à família. Bom, quanto à metodologia, inicialmente me foi apresentado uma série de possibilidades de autoras, de obras, até que então eu selecionei a obra a ser analisada, da Simone, e então eu comecei a fazer a separação dos poemas entre os seus principais temas, a fim de identificar quais eram as temáticas mais recorrentes na obra. Atualmente, eu me encontro no processo de realizar as leituras propostas, que são do Berardinelli, Blanchot, a literatura e o direito à morte, e assim por diante. Bom, quanto aos resultados e as discussões, existe na poesia contida na obra Quase Todas as Noites a presença a valorização do onírico muito acesa. Constantemente, para o leitor, em sua primeira leitura, a gente tem a sensação de que o sujeito lírico está sempre num constante estado de divagação, que enquanto ele realiza suas atividades cotidianas, simultaneamente está refletindo sobre a desordem, sobre o caótico do mundo e afins. E nesse contexto, nós temos a realidade como um elemento constituinte da sua divagação. Quando o sujeito lírico está sonhando ou divagando, não necessariamente ele tenta fugir da realidade por meio desse sonhar. Esse sonhar, ele se articula à realidade. É da realidade que a poesia da obra toma partido para sonhar. E é por meio dessa articulação entre a divagação e aspectos do cotidiano que a aparição do Pai acontece recorrentemente. Aqui nós temos dois versos do poema Sonham-se, que está presente na obra. Esse é o poema que mais contém a fusão entre todas essas temáticas, o sonho, a divagação, a abordagem a aspectos do cotidiano, até que o Pai começa a ser mencionado. Curiosamente, ele é o único poema do livro que não consta no sumário. Então, vou ler o verso. É este sonho em episódios que me esforço há anos para contar um sonho em 2 episódios, entre a salvação e a morte do meu pai, entre o tumor benigno e o maligno, entre o pensamento mágico e sua impotência. Esse é um poema que inicia com o eu lírico já estando no estado de sonhar, no estado de divagação. Mais à frente, ele começa a retomar aspectos do cotidiano de atitudes, ações do dia a dia. Não somente um sonho que ele teve, mas um copo d'água que ele trocou de lugar e afins. E nessa fusão, logo o pai é mencionado. A morte do pai e assim por diante. Bom, nos é possível observar que nos poemas em que a divagação, o passado e a morte do pai predominam, existe sempre um constante retorno à figura do pai. Nos poemas em que a temática da divagação é mais presente, essa divagação acontece sempre rememorando aspectos de lembranças desse pai,
comparações desse pai com outras, da morte do pai com outras situações. Quando o passado é rememorado, para falar especialmente da família, é justamente para abordar a falta de memória do sujeito lírico com essa família, exceto quando se trata da figura paterna. Em todos os momentos nos poemas em que o sujeito lírico aborda que não possui, ela tem poemas justamente para destacar essa falta de memória da sua família. No entanto, a memória do seu pai e da sua morte é bastante vívida. E nos poemas em que a morte predomina como temática central, sempre é com um constante retorno à morte da figura do seu pai. Seja de forma direta ou indireta. Por exemplo, ela tem um poema em que o sujeito lírico explana que o irmão está doente. Ainda que seja o irmão que esteja doente, ela lembra que o chinelo que o pai usava quando estava doente se encaixava perfeitamente no pé do irmão. E aí, por meio dessas marcas textuais, é que nós já podemos observar que a aparição desse pai é tangida por marcas que nos permitem evidenciar impressões de saudade do eu lírico e o seu processamento da experiência da morte. Quanto à temática da morte, o sujeito lírico sempre aborda ela com uma tentativa de aceitação. Bom, quanto às referências, visto que eu estou ainda no início da pesquisa, até o presente momento nós tivemos a leitura da obra quase todas as noites, a separação dos poemas por temática. Também fizemos a leitura do texto do Berardinelli, As Muitas Vozes da Poesia. Outras leituras que estão em andamento, como A Solidão dos Moribundos, de Norbert Elias. E é isso. Obrigado, Hilary, por trazer aqui sua proposta, né? Principalmente pensando a experiência, né, dos sujeitos na literatura com a literatura, né? Pensando assim. Mas haverá tempo para poder acrescentar alguma coisa, tanto Maria Eduarda quanto você no final. E agora a gente vai para a comunicação. Eu não vou começar pelo nome, já peço desculpa, porque eu acredito que eu não vou conseguir dar conta da pronúncia. Então, já antecipo as desculpas e que eu não vou... Não tem problema, já estou acostumada. Então, eu É falo... Xena, tá? Igual a Princesa Guerreira. Igualzinho. Xena. Isso Então, aí. Xena, né, com a comunicação, a representação do cotidiano e do não idealizado através dos poemas de Bruna Beder. Fique à vontade, Xena. Vou começar a projetar, só um Tudo minutinho. bem. Vocês conseguem ver? Sim, conseguimos. Muito obrigada. Então, meu nome é Xena Peculiar. Eu também sou da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus de Cerro Largo,
Eu já estou no projeto das estruturas poéticas há um tempo, mas o meu é um pouco separado disso. E eu vou falar um pouco sobre a representação do cotidiano e do não idealizado através dos poemas da Bruna Beber, que esse projeto atual com o livro que eu estou estudando é uma sequência de algo que eu já vinha fazendo antes, só que com outra obra da mesma autora. Então, eu vou apresentar para vocês uma introdução do que eu estou fazendo, o meu objetivo, a minha metodologia, o desenvolvimento, né? Como é que isso se sucede dentro dos poemas, as minhas conclusões e as referências. Então, o Átons Poéticos, ele é uma... Como é que eu posso explicar? Ele é essa construção da gente poder discutir um pouco sobre a literatura contemporânea, em específico a poesia contemporânea, e, ao mesmo tempo, uma forma da gente refletir o texto sobre o texto, né? O poema sobre o poema. A Bruna Beber, ela é poeta, escritora, tradutora, colaboradora, né? E esse é o segundo livro que eu escolho para analisar, composto por 27 poemas. Ele é a quarta obra, se não me equivoco, e ele representa, então, esse núcleo familiar não idealizado e essa perspectiva de poesia de artifício, né? Enquanto uma representação do cotidiano, mas de uma maneira em que é escrito para a gente entender como costumeiro, para a gente ter uma proximidade. Os poemas da Bruna, nesse livro em especial, trazem uma proximidade muito grande do leitor com a poesia. Eu vou utilizar dessa citação da Pedrosa para trazer uma reflexão sobre a literatura moderna, né? Se o crítico modesto considera que fala apenas do pouco que vê e cita Murilo Mendes para confirmar que poucos homens atingem sua época, podemos, em troca, perceber que, não vendo tudo, ele vê justamente aquilo que na contemporaneidade é mais produtivo, ou seja, o desafio às categorias de determinada forma de consciência moderna. O que a gente escuta muito hoje é que não se lê poesia, ou que não se vende poesia, ou que isso já está se tornando obsoleto, e que já se produziu muita coisa boa e hoje não está se produzindo muita coisa boa. Discordo. Eu acredito que a gente tem que sair desse momento de estático de crise e pensar um pouco nesse processo de dessacralização, onde a gente não abandona os pilares, mas valoriza os pilares também, reconhecendo que hoje se produz muita coisa boa e a Bruna está aí para provar isso com certeza. O livro que eu analisei anteriormente foi A Fila Sem Fim dos Demônios Descontentes, em que eu fiz uma outra abordagem, eu analisei o corpo, né, a fragmentação do corpo, a representação dele, a partir dos sujeitos líricos que estavam ali, e agora eu escolhi uma ideia de família, trouxe uma ideia de família. Eu gostei muito do livro por conta disso. E também porque eu acredito que o cotidiano dentro da poesia traz uma proximidade. O objetivo do meu projeto é que, a partir da escolha, né, ele se propõe a analisar aspectos textuais, simbólicos, e apresenta, então, temáticas, mas, ao mesmo tempo, eu tentei afunilar para uma temática central só. Assim como eu analiso os poemas, eu também analiso esses aspectos visuais da obra do livro, né? A capa e a contracapa, trazendo, então, o porquê que isso está ligado à família, ligado ao meio urbano. A minha metodologia, eu revisitei a obra da Bruna, como eu já mencionei anteriormente, eu já conhecia e eu já havia lido. Separei os poemas nas suas principais temáticas numa primeira versão e depois eu, em diálogo com o meu orientador, eu tentei encontrar uma temática central para isso. Eu fiz uma análise textual, está em processo o meu artigo para finalização, porque a minha pesquisa está em processo de finalização, então eu acabei que abri bem mais do que era no início, mas sempre tentando costurar a minha escrita para uma temática em cerne, assim. O meu trabalho ele se ancorou no Morricone, no Ciscaro, com esse discurso de poesia de crise, de literatura de crise, né?
Pedrosa Alves, no Resende, Brito, Scramin, Paz, o Cohen, Finazzi Agró. O Cohen é uma das referências que eu trago como analisar a estrutura, a partir da estrutura, mas e entender esses aspectos e tirar desses aspectos uma forma de tentar constituir uma escrita em que se tem a representação no texto, mas também tem a interpretação a partir do que é simbólico. Eu trago o primeiro poema, o Abre Alas do livro, né? O que dói primeiro, e eu vou destacar algumas coisas que eu acho interessante e que eu analiso no decorrer dos poemas. A maioria deles tem temáticas que envolvem a família desse sujeito lírico, se interliga de uma forma muito interessante, assim como questões pessoais do eu, mas que abordam de uma forma leve, nostálgica e traz uma proximidade no sentido de que utiliza de artifícios da fala, né? Podemos observar já no primeiro verso, todo urubu titia gritava, titia, núcleo familiar, intimidade, né? A repetição das palavras, aquilo que a gente pode utilizar como referência, né, da oralidade. Sua casa está pegando fogo, todo estrondo na rua, papai dizia. Eita porra, aposto que é bujão de gás. Essas referências à oralidade e referências a um núcleo familiar, descrevendo, então, situações do passado que relembram o pai, a mãe, a tia, e como é que era esse cotidiano, no caso. O único personagem, digamos assim, desse decorrer ali é a mãe. Só custei entender mamãe e o que queria dizer com seu irmão não vem mais brincar com você. Papai do céu levou. A gente pode perceber que é uma memória, né? É uma ideia de memória, é uma ideia de artifício que relembra uma coisa para esse sujeito lírico, e esse papai do céu levou é algo que se fala na infância, quando a gente pergunta algo, o que aconteceu? Papai do céu levou. Então, é uma memória infantil, talvez de saudade, talvez de certo, assim, representa bastante essa vida familiar que não é perfeita, né? Minha tia gritava, meu pai gritava, falava palavrão, então é uma representação do que não é idealizado, não é aquela família de margarina, não é aquele sujeito lírico que enxerga o familiar como perfeito, o espaço família como algo perfeito, mas sim consegue sentir saudade, consegue relembrar e consegue ter uma memória vívida disso, mas sem tornar idealizado. Então, a partir disso, né, eu teria muito mais coisas que eu poderia falar, até porque durante os poemas eu levanto essa questão da própria rua, do espaço do meio urbano. Então, tem uma seção dentro do livro que são 11 poemas, e esses 11 poemas eu coloco como 11 perspectivas e 11 espaços diferentes. E aí eu abordo como a escola, a farmácia, o açougue, e isso onde circula quando a gente é criança e quando a gente está passando por essa fase ali onde a gente vive conversando com a vizinha do lado ou indo na farmácia com a avó, é algo muito presente. Tanto que eu enxergo esse livro da Bruna como uma forma muito carinhosa de representação do que pode ou não ser uma infância feliz, mas uma feliz realidade, né? Então, a vivência longe do culto à autobiografia, uma vez que é muito sedutor a gente querer cotejar a vida do autor com a sua obra, eu vejo esse processo de despersonalização, então consigo ver o texto a partir dele e separar, então, o autor da obra e esse espaço, então, que ela cria para novas emoções e, nesse caso, que ela recria para que a gente possa
se sentir íntimo da poesia e que a gente veja a função que ela pode ter no momento em que ela pode fazer parte, ou que ela faz parte do que nós temos de memória, ou de emoção, ou do que nós já conhecemos. Porque é difícil, dependendo da situação, por exemplo, do primeiro livro que eu analisei, era mais complicado eu trazer para a pessoa que eu fosse explicar, porque ela não era algo próximo, não era algo fácil. Aquele sujeito lírico não era íntimo. Ele era íntimo de si mesmo, digamos assim. E esse sujeito lírico presente nesses poemas deste livro da Bruna é íntimo a um senso comum. Então, ele recria esses espaços da memória, da nostalgia, da família, da rua e do que é importante para a gente ter uma ideia do que é a família sem idealizar, sem ser algo, né, de margarina, digamos assim. Aqui estão as minhas referências e delas eu gostaria de destacar o Morricone, extremamente importante para a gente entender que a linguagem ela se transforma, e o Rezende também, para que a gente possa perceber os aspectos da literatura contemporânea como um momento em que a gente precisa olhar para a literatura e perceber que ela está, sim, produzindo e fazendo muita coisa, sem que a gente tenha apenas os basilares como únicos. E, para mim, eu acredito que seria isso. Agradeço. A gente que agradece, Xena, a sua colaboração e participação, não só a você, mas também a Maria Eduarda, né, e a Hilary, e até os ouvintes que aqui estão, né? Eu cheguei, como eu disse, com a coisa acontecendo, então não deu muito para acompanhar a proposta de Maria Eduarda. Então, nesse momento, como a gente tem tempo, né, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, porque de repente durante a comunicação sempre, né, a gente desliza, esquece algo que é natural desse momento. Então, essa é a oportunidade para você, Maria Eduarda, Hilary e Xena, quiserem acrescentar alguma coisa, né, que considerem necessária nesse momento. Fiquem à vontade. Eu quero começar assim, né, para falar que é a primeira vez que eu apresento a comunicação e outra pessoa apresenta também sobre a Bruna Weber, né? Na verdade, assim, porque a poesia ainda é muito escassa. A pesquisa da poesia da Bruna Weber ainda é muito escassa. Então, a Xena foi apresentando e eu fui vendo a minha dissertação, Xena, assim, né? Que, se Deus quiser, vai estar saindo em setembro, mas eu pesquisei justamente a memória no livro Rua da Padaria, assim. E aí consegui depois uma entrevista com a Bruna Weber e tudo mais. Então, tipo assim, você foi apresentando, eu disse, meu Deus, se eu tivesse trazido um recorte da minha dissertação, ia ser exatamente a mesma apresentação, porque até algumas referências, elas se cruzam, né? Mas no recorte de hoje eu preferi abordar ladainha, e aí só para falar assim que você conte comigo, certo? Porque a gente pode trocar figurinhas. E Pablo também, que eu tô vendo que tá aqui, né? Seu orientador, também podemos conversar, assim, né? Trocar e-mail e tudo mais, porque é bom ter uma pessoa que tá analisando, né? A mesma poeta. Vou mandar agora o e-mail. Porque dialogar é sempre necessário, ainda mais quando se trata de espaço acadêmico, né? Muitas vezes a gente fica na sensação de vivermos numa ilha, né, produzindo sozinhos, mas é justamente sessões como essas, né, quando a gente está nós estamos envolvidos, que surgem as possibilidades de diálogo, né? Então a gente precisa mesmo se colocar à disposição, sempre na perspectiva do diálogo, porque é assim que a gente consegue avançar nas ideias, né? Costumo dizer que a gente leva muito tempo, pelo menos na nossa área, muito tempo a construir, nem que seja só um termo, né? Então, é anos e anos dentro dessa possibilidade. Então, é sinal que faz parte do processo da pesquisa e ainda melhor quando encontra posições próximas para poder dialogar, né?
Xena, quer acrescentar alguma coisa? Hilary? Eu fiquei bem surpresa até quando eu recebi a programação e eu sabia que ia ter uma pessoa que ia falar também sobre ela. Porque, assim, até eu começar a estudar a Bruna, eu não tinha conhecimento, grandes conhecimentos sobre literatura contemporânea, porque eu estava em outro espaço, né? E aí o meu orientador me desafiou, ele falou, não, vamos fazer assim. E eu comecei a ler de tudo, ele me deu várias opções, e eu gostei muito dela porque eu me identificava, com o primeiro livro que eu analisei, eu me identificava muito com... Eu acredito que para a gente escrever sobre algo, a gente tem que se identificar, ou a gente tem que gostar, pelo menos, daquilo, né? Então, eu gostei muito e me identificava muito com a forma, como ela utilizava as palavras. E aí, o segundo livro, eu já foi num outro momento, então eu me identificava também. E acredito que construí um trabalho bem legal sobre isso durante esse tempo, durante essa pesquisa. Fico muito feliz. Quando a Maria Eduarda fala a verdade, a Bruna não tem muita fortuna crítica, o que abre para a gente uma possibilidade de interpretação e de análise muito legal, porque é bem aquele trabalhinho de formiga, né? Peguei os poemas e vou fazer a partir dali, vou partir daquilo ali, a partir do próprio poema. Então, eu fico muito feliz de ver alguém que está fazendo isso, ainda mais, né, no mestrado. Vamos trocar figurinha, sim, com certeza, para valorizar isso, porque a poesia ela ainda é julgada, na minha opinião, em muitos aspectos. Às vezes a gente escuta determinados posicionamentos com relação à poesia como algo difícil, né? E aí a minha tentativa com o da padaria é dizer, não, isso tem a ver com o cotidiano, tem a ver contigo aqui e agora, sabe? Então, eu fico bem contente, fico bem feliz e agradeço. Porque poesia é feita para sentir, para se estudar também. Então, vamos embora partilhar tudo isso, né? Para mover, né? E por falar em sentir, até o comentário sobre a comunicação de Hilary, né? Do professor Pablo, né? Que reflete justamente essa experiência, né? Eu digo experiência da literatura com a literatura, né? Quando cita ali Blanchot, né? E Hilary traz a proposta de pensar 3 temáticas, né? Que é o tempo, né? O sonho, e aí as 4, na verdade, sonho, né? Família e morte, né? E o que é bacana é que dentro dessa proposta da temática, ela mostra na análise, né? Como elas são construídas, né? Quando traz a proposta de aspectos textuais e simbólicos, né? Então, que é próprio dessa experiência, né? Da literatura. Então, muito bom. E tem outro ponto, Xena, que ficou, pelo menos para mim, que é muito mais uma provocação que nos coloca a pensar sobre a poesia realmente contemporânea, né? Esse não acesso, né? Essa, talvez, por colocar dentro da narrativa do que é difícil, né? Da produção da imagem, da literatura, né? E quando você fala de reflexão do poema sobre o poema, me vem muito uma ideia de espelho, sabe? Metalinguagem, né? Então, como que a poesia contemporânea tem construído novas possibilidades estéticas, né, discursivas e textuais no final das contas, no fim das contas, né? Então, uma sessão interessante, importante e necessária para a poesia e ainda mais para a autoria feminina, né, relegando seu espaço tão necessário para o nosso país e digo mundo, né? Então, obrigado pela colaboração mais uma vez e participação de vocês, né? Vocês que comunicaram, também os que estão aqui ouvindo, né? Espero que possamos nos ver em outras oportunidades, né? Se não no próprio Seminário Internacional de Literatura e Cultura e outras andanças por aí, né? Porque faz parte disso, né? A gente agradece. E se alguém quiser colocar alguma coisa, ainda há um tempinho. A Hilary, Jefferson, alguém comentou o trabalho da Hilary, vocês não viram a questão poética
esse desafio, né, de falar de escritoras contemporâneas, meninas, ainda é duplo, né? Falar de poesia já é, né, restrito a um grupo menor no nosso país, e falar de poetas contemporâneas é mais ainda. Hilary, você não gostaria, Hilary está bem no início, né, Hilary? A gente espera você doutora, viu? Na poesia contemporânea. Ela sumiu ali. Olá, então, muito obrigada. É o meu primeiro contato com o estudo, com a pesquisa de literatura e de poesia. Eu sempre fui a aluna da escola que lia poesia nas aulas de matemática, que ia para a biblioteca, na aula de educação física. Então, eu sempre, para mim, esse sempre foi um meu movimento muito óbvio que eu acabaria, em algum momento, nessa pesquisa, que eu acabaria indo para esses lados, para os lados da literatura, da poesia, sempre fez parte do meu cotidiano, eu sempre fui uma adolescente que teve isso muito presente, e agora no 7º semestre da graduação é que eu consigo essa oportunidade de iniciar a pesquisa sobre. Como eu estou ainda no início e ainda realizando as leituras, eu ainda tenho alguma dificuldade quando eu vou escrever, quando eu vou explicar, porque a gente parece às vezes que a gente está falando de nós mesmos. Então, como ainda estou no início, o processo vai estar ainda acontecendo, mas eu gostei muito. É a primeira vez que eu participo de um evento, que eu apresento em um evento de literatura também, e aí eu acho que até por isso um pouco de timidez e afins, mas muito obrigada pelo espaço, foi uma experiência ótima. Eu espero continuar com a pesquisa e apresentá-la em mais momentos em que ela esteja mais fluida, já mais extensa. Certo, Hilary, parabéns. Realmente a gente ama vocês no início, apaixonadas por literatura e por poesia. Então eu deixo aqui o convite para vocês assistirem, né, o evento todo. E hoje a gente tem uma mesa de poesia, né, sobre poesia e mito, a professora Ana Lisboa, uma grande professora da área, a Suzana Souto, né, Maria Eduarda, aí da UFAL, e Ana Leal Cardoso, aqui da UFES. E, para quem é mais apaixonado ainda, já tem a conferência da professora Nélia, uma grande especialista em Cecília Meirelles, né? A poeta que criou o Brasil, mas que o Brasil ainda não descobriu a poeta, né? No tanto que ela merece. Mas eu acho que vamos começar a descobrir a Cecília como a grande descoberta brasileira. Pessoal, boa tarde, ótimo evento para vocês. Obrigado, Jefferson, tá? E estamos por aí em várias sessões, em várias mesas. Obrigadão, viu? Fiquem à vontade.